Bom dia, irmão e irmã que está nos acompanhando neste momento no YouTube, no Facebook, no Instagram, o outro meio de comunicação social. Neste vídeo eu não vou fazer a homilia ou uma pregação, mas eu gostaria de fazer uma catequese. Catequese sobre o tema de Tríduo Pascal. O que é o Tríduo Pascal? O Tríduo Pascal são os 3 dias importantíssimos, que são Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e Sábado Santo, que nós chamamos também Sábado de Aleluia. São 3 dias que prepara a festa de Páscoa. O apóstolo Paulo dizia, ou escreveu, sem a ressurreição de Jesus, vã seria a nossa fé. Como para dizer, o que dá para nós a razão de acreditar? O que dá para nós a força de caminhar? O que nos dá orgulho de ser cristãos? É a ressurreição de Jesus. É porque Jesus morreu e ressuscitou dos mortos. É porque ele venceu a morte que nós temos a razão de acreditar em Jesus. Em outras palavras, a Páscoa é o acontecimento central, acontecimento fundador da nossa fé cristã. Mas a festa de Páscoa, o acontecimento Páscoa, não é isolado. A Páscoa tem ligação com outros acontecimentos também. É isso que nós vamos falar agora, neste vídeo. Primeiro vamos começar com Quinta-feira Santa. Quinta-feira Santa é o primeiro dia do Tríduo. É um dia muitíssimo importante por 3 coisas. Primeira coisa, Quinta-feira Santa é o dia em que Jesus criou a instituição do sacerdócio. Na Quinta-feira Santa, Jesus se entregou também no pão, instituição da Eucaristia, e na mesma Quinta-feira Santa, Jesus nos deu o mandamento do amor. Então, é a palavra, que é mandamento, a palavra de Deus, como nós falamos, que é vida, que conduz a nossa vida. Jesus é a palavra, é o verbo do Pai, a palavra de amor, entrega no pão, que é a Eucaristia, sacramento do amor, fonte de graça, e instituição do sacerdócio. Os sacerdotes, os padres, que celebram a Eucaristia, que faz com que o pão se torne corpo de Cristo na celebração. Isso é a importância de Quinta-feira Santa.
Mas isso aconteceu aonde? Como? Nós acompanhamos os evangelhos, vamos ouvir no evangelho de hoje, naquela última ceia, só numa celebração só, tudo isso aconteceu. Junto com seus discípulos, para celebrar a ceia, Jesus chama os discípulos. Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. E Jesus começa a enxugar, a secar esses pés dos discípulos com uma toalha. E terminando isso, Jesus disse: vós fareis também, como eu fiz. Eu que sou mestre, eu lavei os vossos pés, para que vós também possais lavar os pés dos outros. Jesus dá um exemplo para ser seus discípulos. Precisa ser aquela pessoa que faz como ele, que lava os pés, mas não é o pé em si, mas é servir. É servir. O Pedro quer negar que Jesus não lava seus pés. Jesus disse: Pedro, tenho que lavar teus pés. Então, se eu não lavar os pés, tu não terás comunhão comigo. O Pedro tem que aceitar Jesus lavar os pés. Quer dizer, ele tem que entrar nesta lógica de servir. Então, negar que seus pés sejam lavados quer dizer que Pedro não está em comunhão com Jesus. Não está em comunhão com Jesus. Essa comunhão está no espírito do serviço. Ele precisa aceitar esse espírito. Jesus lava os pés, depois ele traz na mesa, ele pega o pão, ele abençoa, ele fala uma palavra muito importante: eis o meu corpo que será entregue por vós. E no final ele fala: fazei isto em memória de mim. Falando isso, Jesus estava convida os discípulos, os apóstolos, a celebrar a Eucaristia, sempre em sua memória. E nesta última ceia, Jesus se entrega, mas é uma entrega em forma do pão. Ele se entrega no ritual a seus discípulos. Ele se entrega no ritual para a humanidade. É daí que nasce o sacramento de ordem, Eucaristia e o mandamento novo. Olha, numa celebração só, numa ceia, numa noite só, Jesus vai instituir 3 coisas. O Jesus vai fazer assim 3 coisas grandes. Vai entregar a sua palavra de amor. Ele vai criar a Eucaristia e ele vai criar também a instituição de ordem. Já na Sexta-feira Santa, nós celebramos assim a paixão. Esse Jesus que se entregou no pão como alimento de vida, agora ele vai se entregar fisicamente na cruz. Quinta-feira Santa
e Sexta-feira Santa é praticamente a mesma coisa. É a mesma coisa. Só a diferença é que em Quinta-feira Santa ele se entrega ritualmente no pão, mas na Sexta-feira Santa ele se entrega pessoalmente na cruz. É Jesus que se entrega. Jesus que se entrega. Na Quinta-feira Santa, ele se entrega no pão, ele dá também o vinho que é seu sangue, o pão que é seu corpo. Na Sexta-feira Santa, ele derrama assim seu sangue e dá seu corpo. Ele morre. Mas o que ele faz na Sexta-feira Santa, ele o faz também por amor para a humanidade. O mandamento do amor que ele dá na Quinta-feira Santa, não há prova de amor que ele dá a vida por seus irmãos, ele o faz na Sexta-feira Santa. Ele dá a vida em nome do amor para a humanidade. Jesus morre e sábado à noite, sábado, Jesus ressuscita os mortos. Então, a Páscoa não é um acontecimento isolado. A Páscoa encontra seu sentido desde lá, quinta-feira. É Jesus que se entrega por amor. Jesus que morre por amor. E Jesus ressuscita dos mortos. Na sua ressurreição, ele vence o mal pelo amor. Ele vence o ódio por amor. Não existe Páscoa sem a paixão. Não existe ressurreição sem a morte. Não existe a ressurreição sem a cruz. Jesus morre na cruz e pela cruz ele vence a morte com a sua morte e ressuscita dos mortos. Então são 3 dias que têm uma ligação grande. Nós não podemos isolar esses dias. Nós vemos pessoas que vão na celebração só no dia de Páscoa. Não vai na Quinta-feira Santa, não vai na Sexta-feira Santa, não vai sábado, ou vai só domingo, ou só aparece sábado. Então, fazer desse jeito, então posso dizer, é fazer as coisas de maneira incompleta. São 3 dias que têm sentido, assim que se interligados, posso dizer. 3 dias interligados. Agora, no outro vídeo, eu vou falar para vocês um pouco sobre o jejum, sobre a observância, como viver esses dias. Então, para aqueles que ainda não estão inscritos no nosso canal de YouTube, Padre Joseph Mampia, ou no nosso Facebook, pode partilhar o vídeo e pode também se inscrever no nosso YouTube. Então, nos encontramos no outro vídeo. Obrigado.